A história se abre em Seul, Coreia do Sul. Atualmente, Seul confiou seu futuro a uma única pessoa. Este homem está recuperando o fôlego em meio ao campo caótico e empoeirado. Seu nome é Yong Xian, o mestre da guilda de Junga. Quando a poeira se dissipou, um homem vestido de preto estava diante do corpo exausto de Xian. A multidão tinha uma expressão horrorizada. Eles não podiam acreditar no destino da guilda Jung-ha. O homem de preto assumiu uma postura de combate e disse a Xian que finalmente eles eram os únicos que restavam. Este homem de preto é um inimigo público do mundo chamado Shin Kung-ho. O corpo de Xian estava tremendo. Xian lentamente se levantou enquanto culpava Kung-ho por iniciar lutas sem sentido que causaram sofrimento a todos. Ele explodiu de raiva enquanto liberava seu poder e exclamava: "É por causa do mal como você." Kang-ho sorriu e respondeu: "Que piada." Ele zombou de Xian, perguntando se ele se considerava um mensageiro da justiça. Isso pegou Xian desprevenido. Xian cerrava os dentes de raiva. Ele perguntou a Kang-ho se ele ousava falar sobre justiça, com sua mão emitindo uma luz vermelha enquanto se preparava para lutar. Seus poderes cresceram mais fortes, com uma luz semelhante a um raio cobrindo um lado de seu corpo. Ele gritou que estava lutando em nome de todos. Furioso, ele disse a Kang-ho que ele sempre interferia. A multidão parecia angustiada. Ele continuou perguntando: "Que diabos você é, se não o mal?" As emoções intensas de Xian assustaram a multidão, fazendo até uma criança chorar. De repente, a multidão torceu por Xian. Eles torciam mais alto, mas Xian manteve uma expressão séria. Outra luz vermelha cegante se formou ao redor de sua mão enquanto ele informava Kang-ho que, enquanto a multidão torcesse por ele, ele prometia não ser derrotado a qualquer custo. Estendendo a mão em direção ao inimigo e canalizando todo o seu poder, uma rápida luz vermelha se moveu rapidamente em direção a Kang-ho. Kang-ho ficou surpreso e congelado em sua posição. O ataque causou uma explosão alta, envolvendo a área em fumaça, poeira e destroços. Até os espectadores tiveram que se afastar para evitar isso. Xian se aproximou do corpo ajoelhado de Kang-ho. Ele estava lá na frente dele, com Kang-ho sofrendo ferimentos graves. A multidão aplaudiu a vitória de Jong Xian. A multidão exibia expressões felizes e aliviadas. Alguém mencionou que sempre acreditou nele, enquanto o outro sugeriu que era hora de acabar com o bastardo. Eles começaram a gritar para ele matar Kang-ho, levantando os punhos enquanto gritavam mais alto: "Mate-o!" Xian expressou o óbvio para Kang-ho, que ninguém desejava que ele vivesse. Xian mais uma vez liberou seu poder, desta vez emitindo uma luz roxa ao redor de sua mão. Kang-ho não ousava se mover enquanto seu corpo tremia. Xian lhe disse que esse seria o seu fim. A queima-roupa, Xian liberou seu poder, que explodiu um lado do corpo de Kang-ho. O corpo de Kang-ho sangrava e ele tossia sangue, colidindo com o chão. Sua última visão foi ver Xian em pé, orgulhoso. Depois, Xian saltou e, enquanto estava no ar, alegremente se dirigiu à multidão e informou que todos os seus preparativos finalmente deram fruto. Ele anunciou que a liberdade perfeita desceria sobre sua terra. A multidão olhou para ele com expressões de alívio. Com uma expressão exultante, Xian olhou para o céu agora vermelho. Nuvens vermelhas escuras pairavam ao seu redor, enquanto seu corpo brilhava em vermelho e uma leve luz vermelha o conectava às nuvens. A cor mudou e tudo adquiriu um tom vermelho sangrento. Do nada, uma grande mão emergiu do céu vermelho. A multidão ficou chocada e horrorizada, mas Xian sorriu como se esperasse isso. A mão começou a agarrar pessoas, causando pânico enquanto elas corriam para salvar suas vidas. Eles gritavam para todos correrem, enquanto Xian ria e celebrava a descida do Rei Demônio. Ele proclamou que isso era a verdadeira paz. Kang-ho se forçou a responder que isso parecia mais uma verdadeira tirania. Jong Xian ficou surpreso e perguntou como ele ainda estava vivo. Ele o encorajou a abrir os olhos e dar uma boa olhada no que estava acontecendo. Ele anunciou com entusiasmo o mundo justo que havia criado e assim o mundo pereceu. Um ponto de luz brilhou em meio à escuridão, exibido como se fosse em um monitor. A mensagem apareceu: "Obrigado por todo o amor que vocês demonstraram na vida de um vilão que se tornou salvador." Um par de mãos estava ocupado digitando no teclado e essa pessoa pensou que as expectativas dos leitores deviam ter sido esmagadas. O maior herói do mundo, Xian, era um capanga de o Rei Demônio e seus camaradas eram chamados de 13 estrelas sagradas. Eles eram males de alto nível e de longa data. No entanto, a ficção é apenas um espelho refletindo a realidade. O motivo do romance era a vida do escritor como estudante. O autor estava em um funeral e colocou uma flor na frente do estudante que faleceu. O autor usou alguém da realidade como referência para Xian. Ele era capaz de ver uma autoridade que poderia até encobrir a violência escolar e a verdadeira face do mundo. Um poder que poderia inverter o bem e o mal. Por essa razão, ele incorporou a realidade no romance. Ele então leu os comentários das pessoas sobre o romance. A maioria deles não estava feliz com o final. O mal prevaleceu apenas porque as pessoas escolheram apoiar a pessoa errada. Isso deixou o autor irritado. Ele achou que não podia fazer nada a respeito. Ele então fechou o navegador e deixou seu computador para se sentar na cama. Seu quarto já mostrava a quantidade de frustração que ele sentia apenas por criar um romance desejável para seus leitores.
depois. Um dos comentaristas expressou sua frustração pelo autor ter deixado um final em aberto. O autor decidiu se deitar na cama. Ele se lembrou de outro comentário que dizia que ele era o tipo de cara que se gaba de braços cruzados na vida real. Os comentários incomodaram o autor. Ele colocou o braço sobre os olhos e lembrou-se de outro comentário que dizia que ele era um capanga por destruir o mundo do leitor. O autor rangeu os dentes enquanto segurava seus sentimentos. Ele pensou que isso não era o que ele queria e agora ele estava no ponto de não retorno, já que não podia mais reescrever. Ele decidiu dormir para esquecer. O autor estava lentamente despertando de seu sono profundo. Ele se perguntou por que estava tão barulhento. Ao abrir os olhos, ele testemunhou pessoas em uniforme minerando o chão. Ele se viu no mesmo uniforme azul e percebeu que estava deitado no chão de pedra. De repente, um homem gritou com raiva. Ele chamou o cara agachado no chão. O homem continuou a chutar o pobre rapaz enquanto dizia: "Como você ousa, apesar da graça de Eclipse?" O autor captou isso e Eclipse lhe parecia familiar. Enquanto o cara estava sendo chutado, o autor se lembrou de um estudante na mesma posição antes. Esse estudante também se parecia com o cara agachado na frente dele. O autor ficou irritado por aquele desgraçado estar aparecendo em seu sonho. O homem zangado agarrou o rapaz pelo colarinho e estava pronto para socá-lo enquanto continuava a xingar. Ele disse com raiva ao rapaz que ele deveria guardar seu ato de trabalhador inútil para si mesmo. Quando o punho estava prestes a atingir o rosto do rapaz, todos pararam e assistiram à cena diante deles. Um homem apareceu na frente do autor e estava prestes a socá-lo. O homem o reconheceu e o socou várias vezes, dizendo que o conhecia como o cara que não durava nem um segundo. O autor se perguntou por que seu corpo doía quando ele estava apenas em um sonho. Outro homem interceptou a violência e disse ao homem para parar, já que o autor ainda estava longe de cumprir sua cota. O autor começou a se perguntar se aquilo era realmente um sonho, pois parecia extremamente real. O homem cuspiu na frente dele antes de se afastar completamente e ameaçou o autor dizendo que ia espancá-lo um dia. O rapaz espancado se aproximou apressadamente e perguntou se ele estava bem. Esse rapaz o chamou pelo nome Kang-ho. Ele se perguntou por que estava sendo chamado de Kang-ho. Ele olhou para suas mãos e correu para confirmar suas suspeitas. Sua mão caiu no chão perto de um corpo d'água e seu corpo foi então coberto por uma luz azul. Ele reconheceu que era mana e a luz ficou mais forte, como se estivesse sendo sugada para seu corpo. Ele percebeu que tinha o poder de absorver mana à vontade. Isso se chama hipersensibilidade inata ao mana e ele estava plenamente consciente disso. Ele tinha uma suspeita. Então olhou para seu reflexo na água e confirmou que havia se tornado Shin Kang-ho. Ele riu, incrédulo por ser Kang-ho de todas as pessoas. Ele olhou para o rapaz preocupado à sua frente e concluiu que, como o rapaz ainda estava vivo, a linha do tempo deveria ser cerca de 5 anos antes do final. Ele pensou que, se apenas possuísse Xian, ele pelo menos seria reverenciado como o herói do mundo, mas ele sabia que naquele ritmo, o final seria a descida do Rei Demônio e apenas os seguidores sobreviveriam. Ele sabia que, se não mudasse o final, ele morreria de maneira patética. Ele se levantou com uma boa notícia em mente, que era o conhecimento que possuía sobre como escapar daquele lugar. Uma gema azul caiu no chão. Ele a pegou, o possuído Shin Kang-ho esperava o passado da pessoa real, e as experiências também são dele. Ele abriu sua janela de status, que revelou informações sobre o personagem Kong, que é um assassino no nível 10. Depois de pegar a gema, ele caiu de joelhos e amaldiçoou ao perceber que sua resistência estava baixa. Em sua mente, ele se arrependeu de dar a Kang uma fraqueza como hipersensibilidade inata humana, só porque ele é um anti-herói. Ele sabia de uma maneira de se ajudar. Desenhou um símbolo de estrela no chão usando a gema. Seu amigo correu em sua direção e perguntou se ele estava bem. Nosso protagonista rapidamente apagou o que desenhou no chão com o pé e respondeu que não era nada. Seu amigo perguntou se ele deveria sugerir que eles fizessem uma pausa. Kong riu e respondeu que se fossem pessoas que deixassem os trabalhadores descansarem conforme sua condição, não os teriam arrastado para aquele lugar em primeiro lugar. O lugar era um centro de detenção criado por uma organização criminosa chamada Eclipse. Caçadores novatos que podem usar mana são forçados a trabalhar como escravos para minerar pedras de mana. Kang disse ao seu amigo para não se preocupar com ele e se concentrar em minerar pedras. Seu amigo perguntou: "Você está..." Ele continuou a frase de seu amigo e respondeu. Pensando em escapar, ele abandonou o assunto e disse ao seu amigo para trabalhar antes de ser espancado pelo guarda, avisando-o para não fazer nada imprudente. Eles continuaram a trabalhar. Kong achou que fez o que pôde ao avisar seu amigo. Seu amigo é um personagem que ele criou como referência a um estudante que conhecia. Ele pensou que não poderia fazer nenhuma mudança no romance ainda, e que isso era pelo bem de sua fuga. A mina estava agitada com trabalhadores. Kong empurrou um carrinho cheio de gemas. Sua atenção se voltou para a pessoa que de repente gemeu de dor. Ele viu seu amigo sendo espancado por um guarda. O guarda anunciou aos trabalhadores que no momento em que sua atenção estava voltada para os novatos, havia um louco que tentou escapar. O guarda puxou sua lâmina e disse a todos para observarem de perto. Ele disse ao cara que ele seria responsável por fazer coisas loucas e o esfaqueou nas costas. Os trabalhadores ficaram todos surpresos, inclusive nosso protagonista.
protagonista. O guarda continuou a esfaquear o cara, que gemeu de dor. Os trabalhadores desviaram o olhar enquanto o sangue era derramado, mas Kong manteve seu olhar fixo. Alguns gemidos a mais foram emitidos por seu amigo, até que acabou quando seu corpo chegou ao fim. Kong ficou diante do cadáver e, em sua mente, disse-lhe que já o havia avisado para não fazer nada imprudente. Ele continuou a observar seu amigo em silêncio. O guarda provocou-o, sugerindo que ele deveria agir como fez da última vez. O guarda expressou que, como não havia ninguém para detê-lo, poderia matá-lo também. Kang respondeu que não se importava com a morte do cara. O guarda ficou surpreso. Kang mudou de assunto e pediu ao guarda para deixá-lo ir ao banheiro. O guarda assumiu que ele havia urinado nas calças e chamou-o de covarde patético. Ele permaneceu em silêncio enquanto o guarda concordava, rindo dele. O guarda disse que ele deveria segui-lo. Quando estavam na frente do banheiro, o guarda disse a Kong que ele tinha apenas 1 minuto e o avisou que, se demorasse mais que isso, aquele lugar se tornaria instantaneamente seu túmulo. Kang entrou e viu vários cadáveres no chão. Ele continuou a caminhar enquanto lembrava que o que procurava estava em algum lugar por ali. O guarda contava como um cronômetro. Felizmente, Kang encontrou o que procurava. Ele imediatamente desenhou no chão usando o sangue que encontrou. O guarda continuou a contar e, com 18 segundos restantes, ele terminou o desenho de um círculo com uma estrela no meio. O desenho brilhou. Kang começou a falar com o círculo. Ele disse que sabia que alguém estava agora observando-o. Ele disse que sabia que aquele alguém adorava tragédias, provações e depressão. Kang foi interrompido quando o guarda bateu na porta e disse que ele tinha 10 segundos restantes. Ele continuou a falar com o círculo, perguntando se ele estava curioso para saber como alguém de nível tão baixo como ele poderia invocá-lo. Kang sabia que, se ficasse um pouco mais, assim como no romance, a entidade com quem estava falando apareceria. E ele sabia que a entidade lhe diria que, se hesitasse mais um dia, a esperança que o mundo estava buscando ficaria ainda mais distante para persuadi-lo. Kang sabia que, uma vez que invocasse essa entidade, ele seria o entretenimento dessa entidade. Ele continuou a dizer ao círculo que ele era a única pessoa qualificada para usar a habilidade de forma eficaz. Ele tinha um sorriso largo no rosto, esperando a aparição da entidade invocada. A constelação principal que fez um contrato com Kang no romance se chama Lutador Dimensional. Lutador Dimensional chamou Kang de bastardo insolente, mas, como ele chamou sua atenção, ele permitirá que ele pegue emprestado seu poder por um momento, desafiou Kang-ho a provar a si mesmo. Kang-ho respondeu confiante que ele deveria apenas ficar para trás e assistir. Uma tela contendo os detalhes de dimensão Luther apareceu na frente de Kang-ho, e naquele momento, o guarda abriu a porta à força. O guarda gritou com raiva: "Você está brincando comigo, bastardo?" O guarda olhava para um quarto vazio com fumaça. Ele parecia angustiado, e então avistou uma sombra em meio à fumaça. Uma janela apareceu contendo as mudanças no status de Kang-ho. Dizia que todas as suas habilidades seriam agora atualizadas para a proficiência máxima, incluindo sua única habilidade chamada Salto de Curta Distância. No momento, está no nível 1, mas com o efeito da nova habilidade da constelação mencionada, mudou para o nível máximo. Em um movimento rápido, ele avançou em direção ao guarda e imediatamente ativou a teletransportação de Trav. Ele sumiu de vista. O guarda ficou furioso procurando por ele, mas não havia ninguém na sala. Ele ficou chocado ao descobrir que Kang-ho não estava lá. Mal sabia ele que Kang-ho já estava atrás dele e imediatamente o esfaqueou no pescoço. Ele xingou Kang-ho e perguntou como. Kang-ho soltou seu pescoço e o sangue jorrou. O guarda caiu no chão. Kang-ho olhou para ele e disse: "Obrigado, desgraçado." Ele agradeceu porque o guarda o ajudou a decidir deixar o lugar naquele dia. Dimensão Luther disse a Kang-ho que ele era incrível e anunciou que o contrato estava completo. Kang-ho soltou um suspiro. Ele então pegou a faca do guarda, pensando que, por causa do que havia feito, já tinha vingado seu amigo. Kang-ho guardou a arma em sua bolsa. Uma notificação do sistema apareceu para informá-lo que a arma havia sido registrada. Shin Kang-ho jurou que, a partir daquele momento, ele não olharia para trás. O céu noturno estava iluminado por uma lua cheia brilhante. O guarda jazia em sua poça de sangue enquanto Shin Kang-ho se afastava dele. Um recipiente contendo gasolina foi derramado dentro da sala. Kang-ho certificou-se de que a gasolina estava bem espalhada na área. O primeiro passo de seu plano era se disfarçar, e isso podia ser feito conseguindo um uniforme de guarda de nível 2. Ele acendeu um isqueiro para seu segundo passo: incêndio. Ele deixou cair o isqueiro no chão e saiu da sala, que foi engolfada pelo fogo. Ele prosseguiu com seu terceiro passo: escapar pela porta da frente. Os guardas fora do prédio entraram em pânico quando viram o fogo. Um guarda furiosamente perguntou quem havia feito aquilo, enquanto o outro disse para chamar o corpo de bombeiros primeiro. Várias pessoas corriam para entrar em um veículo. Um dos guardas instruiu a seguir o manual e informou a todos para se dirigirem ao crematório. A porta do veículo foi fechada com força. O último guarda que entrou instruiu o motorista a partir rapidamente. O motorista olhou pelo retrovisor e perguntou sobre o paradeiro do guarda. Eles perguntaram a Kang-ho, que estava sentado no banco de trás, se ele trocou de lugar com o guarda de nível 2 responsável pela unidade deles. Kang-ho respondeu que alguém acabara de escapar do prédio 18. O motorista ficou surpreso ao ouvir a notícia. Kang-ho explicou que a pessoa que escapou
escapou correu através da cerca no lado noroeste do prédio. Ele então perguntou ao motorista por que ainda não haviam partido. O motorista ficou intimidado e pediu desculpas enquanto dirigia. Kang sabia que o caminho que levava ao noroeste a partir da cerca era a montanha Chungmong. À primeira vista, parece uma boa rota de fuga, pois é escura, não vigiada e complicada, mas na realidade está cheia de armadilhas colocadas pela Eclipse, tornando-a a rota mais perigosa. Kang aproveitou a informação que só os guardas conheciam para escapar. Ele usava uma expressão séria, enquanto contava a história de como estavam tentando capturar a pessoa que tentava escapar. Ele explicou ainda que, mesmo que perdessem o rastro da pessoa, ele supôs que essa pessoa iria para a montanha Chungmyeong, então tudo o que precisavam fazer era trazer o corpo de volta. O motorista respondeu: "Entendido, senhor." O guarda da cerca gritou: "Hang!" E o motorista respondeu: "Cigarros", como se fosse um código secreto. O guarda deu sinal verde e abriu a cerca. Em sua mente, Kang pensou que finalmente estava passando pela cerca maldita. Continuaram a dirigir no meio da floresta. O motorista engajou Kang em uma pequena conversa, assumindo que ele estava cansado das recentes preocupações no prédio 18. Kang respondeu que estava e comentou que matar as pessoas seria mais fácil, já que os malditos presos não ouvem. O motorista respondeu animadamente que ele estava certo. Ele começou a criticar os presos, descrevendo-os como pedaços de merda que são caçadores apenas no nome, mas na verdade são apenas perdedores. Kang fez uma nota mental de como o motorista chamou os presos de pedaços de merda. O guarda no assento do passageiro começou tendo uma conversa informal com ele, perguntando há quanto tempo ele estava de serviço no prédio 18. Kang, que ficou desconfiado deste guarda, respondeu que chegou antes de ontem. O guarda perguntou se Ko tinha trabalhado na unidade 9. Kang respondeu que sim. O guarda ficou suspeito de Kang. Ele respondeu que a unidade 9 não existe, e desde que Kang faça parte dela, a unidade deve ter sido formada antes de ontem. Isso pegou Kang desprevenido. O veículo continuou a percorrer o caminho no meio da floresta. Kang sorriu e disse a ele que ele estava certo. Ele segurou sua lâmina e respondeu que há apenas um motivo. De repente, ele cortou o guarda no banco do passageiro por trás. O sangue jorrou fortemente de seu corpo. O motorista ficou chocado e horrorizado. Kang, que disse a eles que o único motivo para a unidade 9 existir é limpar pedaços de merda como os guardas. O motorista imediatamente pisou no freio, devido à frenagem brusca. Kang, que no banco de trás, perdeu o equilíbrio, fazendo com que seu corpo se lançasse para a frente. O cadáver decapitado no banco do passageiro também se lançou para a frente, fazendo com que o vidro dianteiro do veículo se quebrasse e fosse ejetado do veículo, aterrissando de cabeça para baixo na sujeira. O motorista se virou para Kang, que amaldiçoava e soltava chamas em sua mão. Ele lançou uma bola de fogo em Kang-ho, mas Kang-ho conseguiu evitar o perigo. Ele lançou um olhar de soslaio para o teto do veículo, agora reduzido a cinzas e deixando um buraco na carcaça. O motorista ficou surpreso com os reflexos rápidos de Kang, que se afastou dele. Sentindo a raiva de ter sido enganado, o motorista lançou outro ataque em direção ao nosso MC. Desta vez, o ataque foi ainda mais poderoso, pois choveu fogo diretamente em Kang, que sorriu e murmurou: "Ele não vale merda." De repente, algo chamou sua atenção. Ele podia ver Kang pelo espelho lateral. Imediatamente, Kang saiu de sua linha de visão. Kang surpreendeu o motorista ao perfurar sua lâmina através do vidro do lado do banco do passageiro e não hesitou em deslizar sua lâmina no pescoço do motorista com força. A lâmina da espada penetrou na janela do banco do motorista. O motorista olhou para ele com uma expressão horrorizada. Kang retirou sua espada e soprou. Um som de cozimento agonizante pôde ser ouvido do motorista enquanto ele caía do carro. De repente, Kang sentiu uma dor lancinante na cabeça. Ele se perguntou se foi porque ele usou muita mana. Sua atenção imediatamente se voltou para a luz vinda de seu traseiro. Ao verificar o espelho lateral, ele notou que um carro estava se aproximando. Ele amaldiçoou e se perguntou se era a polícia em patrulha. Era um dos fatores que ele não esperava acontecer. Ele sabia que esta seria a última barreira que enfrentaria. Então ele pulou para fora do carro para escorregar em um penhasco. Ele olhou para baixo e antecipou sua queda. Ele deslizou rapidamente e pousou em segurança no chão. Ele ficou surpreso quando ouviu alguém dizer que ele era impressionante por matar guardas e escapar. Uma pessoa estava diante dele. Esse homem segurava sua arma semelhante a um machado sobre seu ombro e chamou Kang de escória de baixo nível. Ele notou a marca vermelha acima da cabeça do homem, o que significava que o homem era um caçador que tinha um contrato com uma constelação. Kang tinha uma expressão séria enquanto observava e se perguntava que tipo de poder o homem possuía. Uma tela de status apareceu e mostrou que o homem tinha a habilidade de rastrear mana. Ao descobrir isso, Kang percebeu que era por isso que o homem o encontrou facilmente. Mas em vez de ter medo, Kang sorriu e comentou que era uma ótima oportunidade. O homem ficou perplexo por algum motivo. Kang podia ver a constelação com a qual o homem tinha um contrato e a marca vermelha acima da cabeça do homem. Ele abriu sua tela de status e uma terceira cláusula indicava que matando outro caçador, ele poderia saquear a constelação com a qual estavam contratados. Ele olhou para o caçador, que tinha uma expressão convencida. Uma janela de status mostrava que Kang poderia saquear o alvo. Kang sorriu ao sentir a emoção de usar o saque da constelação pela
primeira vez. Mas para o homem fazer um contrato com uma constelação, ele poderia significar que ele tem pelo menos nível 100, o que significa que Kango precisa evitar uma luta de cabeça. Kango começou a correr. Ele decidiu atrair o homem e depois atacar com o caminho com o qual ele se comportava. O homem comentou que ele é realmente uma escória de baixo nível. Kango correu rapidamente em direção às árvores. O homem disse para ele tentar se esconder ao máximo. O homem ativou seu poder e seus olhos se tornaram azuis. Ele comentou como nada pode escapar de sua visão. Ele escaneou a área. Ele começou a andar ao redor. O homem riu quando o encontrou e imediatamente lançou sua arma em forma de machado enquanto amaldiçoava. A arma cortou limpa algo que, para sua surpresa, era apenas uma árvore. Ele se perguntou para onde Kango tinha ido e, de repente, sentiu uma dor aguda no corpo. Ele não esperava que Kango o pegasse desprevenido e o perfurasse instantaneamente no pescoço, não lhe dando chance de reação. Kango disse a ele que foi inesperado para um lutador de combate jogar sua arma fora. O homem percebeu que havia caído na armadilha de Kango. Kango disse a ele que foi um erro subestimar seu oponente. Kango cortou o pescoço do homem e o sangue jorrou de seu corpo. Kango assistiu o homem cair no chão. Uma janela de status apareceu e indicou que ele havia matado o alvo e apreendido seu contrato com um conector habilidoso. Um conector habilidoso está sob o controle de um saqueador de dimensão e é incapaz de escapar fora da extinção ou término do contrato. E todas as habilidades do conector habilidoso foram transferidas para Kango. Kango respirava com dificuldade enquanto olhava para sua tela. Ele clicou na seta para baixo para saber mais sobre suas estatísticas e mostrava que suas habilidades de teleporte transversal, rastreamento de mana e visão noturna estavam no máximo. Ele ficou feliz com seu sucesso. Então ele ativou a visão de rastreamento de mana, escaneou a área e concluiu que não havia mais perseguidores próximos a ele. De repente, ele sentiu uma dor aguda em todo o corpo. Ele tossiu e caiu de joelhos, seu corpo tremendo enquanto tentava se segurar usando sua espada. Sua condição piorou enquanto tossia sangue. Ele se perguntou se tinha se esforçado demais. Ele lembrou do que fez para esconder seus rastros do homem, suprimindo sua hipersensibilidade à mana e se escondendo. Então ele pegou uma pedra e derramou toda a sua mana nela, porque se deixasse como estava, automaticamente absorveria toda a mana ao redor, e isso revelaria sua localização. Ele suportou para suprimir seu estado de hipersensibilidade à mana e imediatamente jogou a pedra para longe. A pedra atingiu uma árvore e foi isso que o homem captou. E graças a isso, Kango conseguiu atrair com sucesso o homem e matá-lo. Mas não foi tão fácil, já que para se aproximar do homem, Kango teve que usar um salto de curta distância. E tudo isso levou ao estado atual de seu corpo. Ele sabia que se esforçasse mais, poderia morrer ali mesmo. Ele planejava chegar imediatamente a um lugar seguro. Enquanto caminhava pela floresta, o céu noturno já havia se transformado em um céu brilhante de manhã. Ele olhou ao redor e pensou que o que esperava tinha chegado. Kango olhou para o caminhão que transportava a areia que purificava as pedras de mana. Ele correu na direção dele e pulou do penhasco, aterrissando com segurança na areia e olhou para o céu brilhante. Nosso MC ficou deitado lá enquanto lembrava como matou 3 guardas no processo de escapar, um evento que não aconteceu no romance. Ele pensou em garantir que o futuro não mudasse enquanto ficava mais forte, para poder usar o conhecimento sobre o futuro a seu favor. Ele também pensou que significa tão pouco no mundo que não há como o futuro mudar apenas por causa do que ele fez. Ele continuou descansando no fundo do caminhão enquanto ele dirigia pela rodovia. Kango sorriu, olhou para a água na frente dele e não pôde deixar de dizer o quão bonita ela era. Uma conversa podia ser ouvida do lado de fora do prédio. Uma pessoa disse que poderiam apenas capturar novos prisioneiros para minerar pedras de mana, então não era grande coisa. Ele disse a todos para voltarem ao trabalho. A pessoa com quem ele estava conversando respondeu que entendia e saiu da sala. O cara que estava na sala comentou o quão inteligente o fugitivo era. Ele não esperava que essa fuga os pegasse desprevenidos e saísse pelo portão da frente. Enquanto isso, Kango lutava com a dor que estava sentindo. Ele se esforçou para entrar numa cabine telefônica, pensando em como sua estamina não se recuperava facilmente por causa do uso excessivo de mana. Ele discou um número no teclado. De volta ao homem no prédio, ele recebeu a informação de que o fugitivo era um assassino de nível 10, cuja residência nem sequer podia ser encontrada, mas ainda assim conseguiu matar um nível 45 e um nível 55 com uma constelação. De volta a Kango, a pessoa que ele está ligando atendeu o telefone. Ele disse à pessoa do outro lado da linha que estava na frente da estação Daejeon e pediu um favor. De volta ao homem dentro do prédio, ele pensou que o SCP era interessante e que seria uma caçada divertida. Dentro de uma casa, Shin Kong-gu pode ser ouvido agradecendo a uma pessoa chamada Han Seon. Ele agradeceu por tratá-lo mesmo quando pediu do nada. Seon respondeu. Ele a chamava de Opa e perguntou o que havia acontecido com ele. Kong-gu disse a verdade, que Eclipse o sequestrou. Seon ficou surpresa ao ouvir isso e perguntou se ele foi arrastado para uma mina de pedras Mona, já que esses caras são conhecidos por sequestrar caçadores. Kang confirmou que a mineração de monótones é essencial para caçadores de baixo nível, como eles se tornarem presas para outros caçadores, mas apesar disso, ele confiou nela e entrou em contato
contato porque sabia que ela ainda estava apaixonada por ele. Seon chorou e se culpou, pensando que se tivesse mantido contato com ele com mais frequência, ele não teria passado por aquilo. Kang-woo lembrou que na época da separação, ela era uma caçadora novata que havia despertado recentemente, mas agora era uma veterana de nível 150 em contrato com uma constelação. Kang-woo se sentiu melancólico pensando que se estivesse com ele naquela época, também teria sido arrastada para o centro de detenção Chongmyong. Ele disse a ela que ela cuidou dele o suficiente e que não sairia nada de bom se envolvendo com ele agora. Ele a alertou que Eclipse poderia até rastreá-la. Ela respondeu que agora estava no nível 150, onde caçadores comuns não poderiam mexer com ela sem cuidado. Kang-woo foi sério ao responder que ela não precisava se preocupar com ele e a aconselhou a usar seu poder para si mesma. Ela lhe deu roupas limpas e disse que colocou uma quantia decente de dinheiro e um celular hackeado no bolso, presumindo que o celular não poderia ser rastreado. Kang notou como sua guilda opera em uma zona cinzenta, algo que já percebeu na época e que ainda se adequa a ela. Ela perguntou se ele não tem planos de se juntar à sua guilda. Ela começou a dizer que poderiam voltar a ser como antes, mas ele a chamou com seriedade e disse para não ficar presa no passado. Lágrimas encheram os olhos dela e ela sorriu escondendo o rosto enquanto as lágrimas caíam. Ela concordou que ele estava certo e explicou que havia cuidado do pedido dele. Um de seus amigos é líder e os detalhes estão no celular. Ela lhe deu um sorriso caloroso e disse para ele se cuidar e ficar bem. Ele respondeu: "Obrigado, espero que você também fique bem." Kang-woo chamou um táxi e pediu ao motorista que o levasse até a estação Daejeon. O motorista perguntou se poderia ligar o rádio e Kang-woo disse que não era problema. No rádio, anunciaram notícias sobre a guilda Yunga assassinando todo o corpo mercenário White Rose. As notícias falaram sobre o dia do julgamento. Kang-woo lembrou como o dia do julgamento chegou de repente e silenciosamente. Em outro carro, um homem notou algo estranho, já que era fim de semana e não havia carros. Ele perguntou se sua amante também havia notado isso. Ele virou para o lado do passageiro e a pele do rosto de sua amante estava sendo retirada, deixando o crânio visível. O homem ficou chocado e horrorizado. De repente, um ceifador apareceu e posicionou sua foice na cabeça do homem, que gritou alto. Vários ceifadores pareciam vagar pela cidade. Uma repórter tentou cobrir o incidente no local. Ela relatou de um prédio em Gangnam-Seoul, mostrando aos espectadores que o céu estava se tornando roxo à distância. Ela estava prestes a informar que monstros haviam invadido a região quando foi abruptamente arrastada pelos monstros. Durante esse tempo, havia monstros misteriosos e masmorras cobertas por céus estranhos no meio daquele caos. Aqueles que adquiriram poderes eram chamados de caçadores. A situação inexplicável levou as pessoas a acreditarem que um julgamento divino havia caído. Os caçadores, que caçavam os monstros, começaram a caçar pessoas em nome dos deuses, mas foi em vão. Uma mulher começou a correr dos caçadores para salvar a si mesma. Quando a situação estava prestes a terminar, ela foi encurralada e disse aos homens para não, que Xian, sendo um caçador coreano, é motivo de grande orgulho para eles. Kang-woo sabia que tudo aquilo era apenas uma encenação de Xian. O motorista de táxi continuou conversando com Kang-woo e contou que seu filho despertara recentemente e planejava se juntar à guilda de Xian. Kang-woo percebeu que se fosse contra Xian, revelando que tudo fora obra sua, Xian o tornaria um vilão. Ele se lembrou de como as pessoas torceriam por sua execução por causa dessa informação. Kang-woo decidiu ser apresentado a um núcleo de mercenários, já que qualquer guilda poderia estar ao alcance de Xian. O motorista de táxi informou que haviam chegado ao destino. Kang-woo pensou que ser um trabalhador comissionado, que apenas recebia empregos do corpo de mercenários, seria o melhor para ele. Uma mulher o cumprimentou e disse que sabia dele por Seon. Ela se apresentou como Lee Yaren. Kang-woo decidiu não revelar nada, então se apresentou como Jong-soo. Eles apertaram as mãos. Ela examinou o arquivo que carregava e disse que tinha uma grande coleção de trabalhos para ele. Ele disse francamente que iria passar, pedindo algo com boa recompensa, começando pelos mais difíceis. Jaren ficou surpresa e disse que definitivamente ouvira que ele estava no nível 10. Kang-woo confirmou que sim. Ela tentou esconder um sorriso, mas acabou rindo. Riu tanto que lágrimas encheram seus olhos, dizendo que ele estava sendo ridículo. Disse-lhe que ter muita coragem é imprudência. Sua expressão se tornou imediatamente intimidadora ao perguntar se ele queria que ela cuidasse de seu cadáver. Kang-woo respondeu confiantemente que ser mercenário é tudo sobre ter habilidades, independentemente do nível. Ele verificou a janela de status para informações sobre a constelação dela, que se chama a Observadora do Caos, uma constelação com habilidade para distorcer e bloquear a visão. Jaren é uma mago e buffer que fez um contrato com uma constelação de nível médio a superior, uma personagem criada para enfrentar um dia as 18 estrelas. Kang-woo decidiu ganhar a confiança dela. Jaren estava coberta por uma luz verde brilhante. Ela repetiu o que ele disse sobre ser mercenário e ter habilidades, independentemente do nível. Ela suspirou e o advertiu que realidade e espírito são diferentes. Kang-woo respondeu que preconceito e verdade também são diferentes, o que a fez sorrir. Ela decidiu verificar suas habilidades. Eles ficaram frente a frente do lado de fora de um prédio. Jaren fez uma bola de luz verde na mão e disse que iria julgar apenas uma coisa, se ele poderia evitar sua habilidade.
verdade. Kango procurou esclarecimentos se ela queria testar sua capacidade de se proteger fisicamente. Ela confirmou. Explicou que ser capaz de esquivar significa que ele pode criar oportunidades para atacar. Kango cobriu os olhos. Ele percebeu que ela criara marionetes usando a névoa e sendo capaz de rastrear até de lugares distantes. É chamada de rastreadora de névoa. Não é uma habilidade de ataque, então ele sabia que não morreria se fosse atingido. Mas, se não conseguisse esquivar, os rastros permaneceriam e o teste terminaria imediatamente. Ele disse que estava pronto. Ela o avisou que começaria a fada marionete. Avançou em direção a Kango. Ele observou o movimento da marionete e se preparou. Sorriu ao ver uma ótima oportunidade e instantaneamente foi coberto por luz verde. O impacto do ataque fez a névoa se dispersar na área. Quando a fumaça se dissipou, Jaren notou que Kango não estava lá. Isso a pegou de surpresa. Uma vez que sentiu sua presença, virou-se na direção dele e o viu correndo acima dela. Ficou perplexa ao vê-lo correndo pelo lado do prédio. Não fazia sentido para ela, especialmente saltando tão alto. Observou que ele era proficiente no uso da habilidade básica do assassino, chamada salto de curta distância. Jaren sorriu quando percebeu que ele não estava blefando, preparou-se para outro ataque e perguntou se ele conseguiria se esquivar novamente. Lançou um ataque poderoso em sua direção. Sua marionete avançou em direção a Kango a uma velocidade incrível. A marionete quase pegou seu pé, mas Kango continuou correndo. A perseguição continuou. A marionete se aproximou dele. Kango notou, mas não se abalou. Em vez disso, sorriu quando a marionete quase o alcançou. Virou-se para enfrentá-la e habilmente caiu para trás, evitando por pouco o ataque. Uma luz verde brilhante irrompeu na área. Jaren se cobriu enquanto gemia de frustração. Sabia que ele havia conseguido se esquivar novamente. Olhou para onde Kango estava e se perguntou se ele havia usado a teleportação de Travers enquanto estava perdida em seus pensamentos. Kango se aproximou sorrateiramente por trás dela e a surpreendeu com sua lâmina perto de seu pescoço. Disse a ela que deveriam encerrar o teste ali. Jaren sorriu de lado. Kango observou que ela era mais rápida do que esperava e percebeu que ela não era a comandante de mercenários à toa. Yaren perguntou se ele havia sido treinado antes. Ele respondeu que não. Usando ela, afastou a lâmina de seu pescoço com os dedos. Disse a ele que seus movimentos não eram de nível 10. Ele perguntou se tinha passado e ela respondeu que sim, que lhe daria comissões de nível 50. Satisfeito, ele guardou a espada de volta na bainha. Um carro branco dirigia pela cidade. Yaren olhou para Kango pelo retrovisor e perguntou se ele estava interessado em vidro à prova de balas. Compartilhou com ele que um atirador chato vinha a seguindo ultimamente. Ele perguntou mais sobre isso e ela contou animadamente que estava recebendo muito amor dos bastardos do Eclipse. Kango sabia que era uma guerra de território. Uma marionete entregou a ela um pedaço de papel. Ela disse a Kango que a comissão era para rastrear um criminoso procurado, compartilhando que era a comissária, então a comissão o beneficiaria. A marionete entregou o papel a ele. A comissão era no Gondi Dosan, uma masmorra aberta também conhecida como Ruína Abandonada. A pessoa a ser rastreada era Kim Mukun, um mago de nível 50, e o pedido era para recuperar um item de terceira classe chamado Sapatos de Voz. Ele perguntou se precisava trazê-lo vivo, e ela respondeu que podia matá-lo, dado o número de mortes civis causadas por Kim Mukun. Ela reiterou que ele podia executá-lo ali mesmo, e que a Agência de Segurança Nacional dos Caçadores também apreciaria isso. Kango sorriu largo ao ser informado de que começaria imediatamente. Eles chegaram ao local. Jaren disse a ele que Kim Mukun provavelmente estaria escondido em algum canto e que não seria fácil, já que o lugar era grande. Kango pensou que não era um lugar ruim para sua estreia, pois o conhecia como um esconderijo na nobreza e havia chefes intermediários úteis lá também. Ele ficou lá observando a cena enquanto alguns monstros começaram a aparecer. Ele sacou sua arma e cortou a palma da mão, deixando o sangue escorrer. Os monstros instantaneamente se tornaram ferozes e agressivos, correndo em sua direção. Usou a teletransportação de Travers para desviar do ataque dos monstros, e então deu um salto de curta distância para contra-atacar o monstro. Usou essas habilidades repetidamente até eliminar completamente o inimigo. Lembrou-se do que Jaren lhe disse, que ele precisava recuperar o item da comissão e depois poderia fazer o que quisesse. Um monstro em forma humanoide com duas lâminas nas mãos apareceu de repente. Kango lembrou de sua conversa com Jaren, onde ela perguntou que recompensa ele queria receber. Ele respondeu que queria uma licença para explorar masmorras com muitos chefes intermediários e finais. Sorriu ao ver o monstro, satisfeito que um útil chefe intermediário tinha aparecido. Kango chamou o monstro de Ventus e disse que era um prazer conhecê-lo. Viu uma janela de status acima de Ventus, indicando que podia saquear seu alvo. Ventus respondeu: "Vou te matar." Kango provocou o monstro, dizendo que não deveria ficar parado apenas tagarelando. Ventus saltou rapidamente em sua direção, multiplicando-se, o que surpreendeu Kango. Observou de perto seus movimentos, evitando os múltiplos ventos que o perseguiram. Um monstro saltou para atacá-lo, mas Kango conseguiu evitar por pouco. Usou a teletransportação de Travers para esquivar-se do ataque. Percebeu que o ataque tinha um único poder imenso, mas conseguiu identificar a localização do verdadeiro Ventus. Usou um salto de curta distância e correu diretamente para o verdadeiro Ventus, esfaqueando-o no abdômen. Ventus foi pego de surpresa, seu
sangue jorrou. Instintivamente, Ventus contra-atacou, mas Kango usou a teletransportação de Travers para evadir-se do ataque e ficar atrás de Ventus. Kango sabia que Ventus, embora fosse um chefe intermediário, tinha combate corpo a corpo rudimentar. Chutou Ventus atrás do joelho, fazendo-o ajoelhar-se. Kango armou sua arma e se preparou para atacar Ventus. Focou no ponto entre o pescoço e o ombro e golpeou Ventus ali. Os olhos de Ventus se arregalaram de dor enquanto Kango continuava a cravar a lâmina mais fundo na carne. Por fim, puxou a espada com força, fazendo mais sangue jorrar do corpo de Ventus. Então, o corpo de Ventus começou a se dissipar e uma janela de status apareceu para informar Kango que ele havia adquirido a habilidade Ilusão do Alvo. Depois do encontro com Ventus, Kango estava respirando pesadamente e parecia exausto. O corpo de Ventus havia desaparecido completamente, deixando um item no lugar. Kango notou a pedra GL. Sem que ele soubesse, um brilho de luz surgiu de um dos prédios na área, devido a alguém que o espiava enquanto ele pegava o item. E a pessoa se animou ao ver o item raro chamado Salaun. Essa pessoa perguntou ao homem ao lado se ele viu, mas o homem não esperava que Kungu acertasse Ventus exatamente no ponto fraco. Esse homem é o guardião de Ozan. Seu nome é Zhou Yang Jay e ele está no rank 3. A mulher com eles disse a Zhou Yang Jay que viu aquela pessoa no mercado. Ela o encontrou enquanto ele comprava itens como carne de cioro, sangue cobalto e anestésicos para monstros. Para ela, parecia que ele estava prestes a caçar monstros no calabouço e fazer fazendas. Eles continuaram observando-o, até que outro cara comentou que Kango é um assassino bastante habilidoso, e ele admitiu que nunca o tinha visto antes. Zhou Yang Jay pensou que Kango não é um caçador que deveria estar em um calabouço desse nível. A mulher elogiou seu chefe Zhou Yang Jay, dizendo que Kango não é páreo para ele. Ela perguntou se deveriam atraí-lo para perto. Ela acreditava em sua habilidade e estava confiante de que ele poderia quebrar seus ossos. Zhou Jay respondeu que não há necessidade de fazer isso, porque seria mais fácil deixar Kango se apressar para que eles pudessem saqueá-lo depois. Os três ficaram encantados com esse plano de esperar até que Kango se cansasse enquanto o seguiam de perto. Kango está olhando para sua tela, que mostra que ele chegou ao nível 16 e que a próxima habilidade básica é no nível 20. Ele decidiu alocar todos os seus pontos para sua resistência e está ciente de que, enquanto gerencia sua hipersensibilidade inata a mana, não precisa realmente colocar pontos em mana. Enquanto mastiga uma folha, ele pressiona a tela para investir mais pontos em resistência. Quando termina, sente-se um pouco revigorado. A folha que ele estava mastigando se chama Salaun, que tem um efeito calmante e analgésico e é um excelente supressor para a hipersensibilidade à mana. É um item raro e, como cresce naturalmente, era difícil de produzir em massa. No entanto, há uma pessoa no país que sabe como cultivá-la, e essa pessoa está no ponto zero. Kango sabia que o lugar era chamado de ZDM no passado e que é bastante distante. Ele fez uma anotação mental para se preparar cuidadosamente para chegar ao lugar. Ele está ciente de que, se sua hipersensibilidade tivesse se adiantado durante a luta, ele teria morrido instantaneamente. RMC suspirou ao pensar na situação em que estava, mas não tinha outra escolha. Ele começou a passear enquanto pensava que também precisaria se preparar muito em dinheiro. Enquanto isso, Liu Ran continuou dirigindo. Durante o conjunto, ela narrou que até um ano atrás, a qualidade da chamada não era tão ruim, mas está piorando com o tempo. A pessoa do outro lado da chamada disse a ela que não há nada que possam fazer a respeito, especialmente porque ela deve estar sob um eclipse ou um leão negro, e eles devem esperar que piore ainda mais. A pessoa comentou que parecia que ela estava tendo dificuldades depois de se envolver com as pessoas do eclipse. Jaren também notou que havia um carro esperando do outro lado da estrada. Enquanto respondia que estava tudo bem, sua expressão ficou mais séria e explicou que tinha se acostumado a andar como se tivesse olhos na parte de trás da cabeça desde muito tempo atrás. Esta senhora começou a acelerar. A pessoa na linha perguntou se ela tinha um caçador para recomendar a ele. Ela respondeu que também estava com falta de pessoal. Ela continuou dirigindo enquanto perdia o carro que tentava atrapalhá-la. A pessoa na linha disse a ela que ele só precisa entrar em contato, mas ela respondeu que não sabia. Ela disse que se perguntava se seria capaz de se referir a um caçador que ele gostaria. O que ela estava falando agora tinha este halo vermelho acima de sua cabeça. Ela se dirigiu à pessoa na linha como Sr. Zhang Xian. Ela pensa que suas indicações seriam rejeitadas desde o início. Xian respondeu que ajustaria um pouco os padrões. Ele informou a Liron que queria cuidar adequadamente dos níveis mais baixos primeiro. Yaren respondeu que tinha pensado em um caçador assim. Xian ficou feliz em saber disso, mas Yaren informou que o caçador precisaria de um pouco mais de tempo, então ela não queria pular para conclusões ainda. Xian a elogiou dizendo que suas recomendações nunca estiveram erradas. Ele acrescentou que foi lamentável perdê-los devido a incidentes infelizes. Jaren respondeu que tudo isso estava no passado, então não havia nada com que se preocupar. Ela disse a Xian que vigiaria o caçador um pouco mais, e se ele fosse verificado, ela o informaria. Yaren perguntou se ele tinha alguma informação útil. Xian informou que obteve informações internas sobre alguns sindicatos criminosos. Ele a enviará por e-mail seguro em breve. Jaren ficou encantada
e agradeceu a ele. Chegamos ao final do resumo desse Malwa. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas. Se quiser a parte 2, só pedir nos comentários o nome do Malwa fixado no primeiro comentário.